Olá, eu sou a Ana Cecília e vim falar sobre a traqueite traumática pós-extubação, um relato de caso. O que me fez pensar no assunto? Bom, sabemos que existem diversas manobras para salvar a vida do paciente quando essa está em risco. Uma delas é a intubação. A intubação é de extrema importância para poder aumentar o nível de oxigênio, conhecido, como a ventilação. E a primeira que foi feita bem-sucedida foi em 1885 pelo Joseph O. Dyer. Bom, qual é o impacto de uma intubação? Sabemos que não é um processo natural e que é um processo traumático em si ter que colocar um dispositivo orotraqueal na traqueia. Portanto, quais são as consequências a longo prazo dessa intubação? Acaba que ter que trocar o dispositivo diversas vezes, ou a própria permanência de um dispositivo que não é natural estar ali, já traz um processo que pode gerar uma traqueite, que pode gerar uma certa inflamação, um desconforto, uma disfagia, né, ao longo do tempo, principalmente após esse período de intubação, né, quando o paciente estiver extubado, ele pode sofrer por essas consequências. E qual que é a relevância do tema, então? Bom, as intubações são procedimentos cotidianos em uma emergência. Então sabemos que, em situações como, por exemplo, acidentes automobilísticos, em que o paciente não está, com níveis de oxigênio aceitáveis, precisa acontecer uma intubação, uma parada cardiorrespiratória, ou até mesmo na época do Covid, quando era necessário e avaliado fazer uma intubação. E outra relevância para o tema é que há necessidade de cuidado direto e focado na recuperação de pacientes pós-extubados, para poder que volte ao normal, como era a traqueia desse paciente, antes de ter todo esse processo de intubação. Bom, portanto, quais são os objetivos? O objetivo geral é aumentar o conhecimento e a consciência da comunidade médica acerca da existência de casos em que ocorre uma estenose subglótica e uma traqueite traumática, com dispositivos como o tubo orotraqueal. E qual que é o objetivo específico? É incentivar a comunidade médica a providenciar, com mais antecedência, exames como a broncoscopia para confirmar o diagnóstico de traqueite traumática. É muito comum que o paciente sofra durante um período maior de tempo por não haver a marcação do exame da broncoscopia e não conseguir fechar diagnóstico e acabar prolongando mesmo, né? O que seria ideal que fosse evitado o máximo possível. O paciente do sexo feminino, 21 anos, tabagista, faz uso eventual de maconha e cocaína. Tem depressão, ansiedade e transtorno de bipolaridade. Faz uso contínuo de medicamentos como ácido valproico, clorpromazina e imipramina. Teve uma tentativa de autoextermínio e uma autoextubação seguida de rouquidão e dificuldade respiratória. Em uma tomografia computadorizada, foi acusado uma estenose subglótica. Houve uma melhora com oxigenoterapia contínua, uma melhora da disfagia e aceitação da dieta oral. Por último, foi feita uma broncoscopia que fechou o diagnóstico em uma traqueite traumática secundária à extubação. Então, foi necessário que o paciente fosse submetido a ter uma disfagia intensa, passar pelo processo de oxigenoterapia contínua, até conseguir fazer a broncoscopia e fechar o diagnóstico. Devido a uma autoextubação acidental, resultou-se em uma estenose subglótica acompanhada de edema laríngeo. O estreitamento da luz subglótica dificultou a passagem de oxigênio pela traqueia, e dessa forma, a paciente ficou dependente da oxigenoterapia. O procedimento da broncoscopia é de extrema importância para ter uma boa visualização das vias aéreas e chegar em diagnóstico, para então dar início ao tratamento. Portanto, conclui-se que devido a uma extubação orotraqueal acidental e a partir do comprometimento do sistema respiratório normal, é de extrema importância que seja feita uma broncoscopia, para avaliar as vias aéreas e poder chegar em diagnóstico, e não prolongar o sofrimento do paciente. Bom, aqui estão as referências bibliográficas.
e agradeço a atenção de todos.